Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. E você já deve saber, aqui a gente aprende juntos sobre Excel. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, também você curta o vídeo aqui. Bom, hoje eu vou trazer mais uma daquelas funções que não tem muita aplicação sozinha, mas que, combinada com outra função, ela faz mágicas. No vídeo anterior a esse postado aqui no canal, nós conversamos sobre a função procurar. Se você ainda não viu esse vídeo, está aparecendo agora um card aqui em cima, onde você poderá clicar e ir até o vídeo. Se você já viu, vamos continuar aqui. Hoje nós vamos aprender a função num.charact. E nós vamos combinar também com a função esquerda. Eu trouxe inclusive a mesma planilha e o nosso objetivo é pegar os nomes à esquerda do arroba aqui na coluna D, a coluna dos e-mails, para trazer para a coluna E, que são os vendedores. Bom, a função num.charact tem o único argumento, o único parâmetro texto. O que é texto? Exatamente o texto sobre o qual eu quero aplicar a transformação. Nesse caso, a transformação é fazer com que o texto venha no formato de quantos caracteres que ele tenha, ou seja, no número. Então, se eu aplico, por exemplo, igual num, aí eu preciso sempre lembrar de colocar o acento agudo antes de digitar a letrinha U. E pronto, vai vir aqui num.charact. Duplo clique, o que acontece? Vai abrir o parâmetro texto, o argumento texto. Eu vou informar qual que é o texto que eu quero. E olha o que acontece, ele traz aqui, ó. Por exemplo, nesse caso ele diz que esse texto todo tem 19 caracteres. Se você contar, você vai ver que é exatamente isso. Qual que é o problema? Eu não consigo aplicar a função esquerda para esse número de 19 caracteres, ok? Porque 19 caracteres é todo o texto. Então eu preciso fazer desse texto o desconto do que? Daquilo que é padrão, que eu posso eliminar. Você concorda comigo que todos os textos, embora tenham nomes, aquilo que está à esquerda do arroba é variável, mas o que está do arroba, inclusive ele, para a direita, é padrão. Se é padrão, tem o mesmo número de caracteres. Eu até coloquei aqui, ó, domínio, @alfa.com.br, que é exatamente o texto que tem em todos os e-mails. Se em todos os e-mails eu tenho esse texto, então eu preciso descobrir quantos caracteres essa informação tem, porque o que sobrar será exatamente a quantidade de caracteres correspondente ao meu texto. Então é só eu pegar essa quantidade e aplicar dentro da função esquerda no parâmetro num.charact. Combinado? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a própria função num.charact aqui, ó, num, aí eu lembro sempre do acento, num.charact, já apareceu aqui, duplo clique nela, seleciono o texto que eu quero, nesse caso não é um texto a ser informado entre aspas, porque é um texto que está em um endereço, então informa apenas o endereço que contém o texto, fecho parênteses, dou enter, aparece ali, ó, 12 caracteres. Então se você olhar para esse resultado, que é 19, todo o texto de Alberto, @alfa.com.br é igual a 19, e eu sei que alfa.com.br tem 12, então eu sei que a diferença desses dois valores, ou seja, 7, é a quantidade de caracteres que eu tenho na palavra ou no nome Alberto. Ou seja, eu poderia aplicar para o vendedor a função esquerda desse texto e a diferença 19 menos 12, ok? Como que a gente traduz isso para dentro da função? Bom, você poderia fazer como a gente aprendeu na aula de procurar, você poderia inserir uma coluna adicional. Para quê? Para você poder ter exatamente a quantidade de caracteres. E você poderia inserir então, vamos usar aqui o título QTD e charact. Pronto. E aí eu tenho aqui a quantidade de caracteres, tá? Então qual que é a quantidade de caracteres? Ó, num, lembrando sempre do acento, charact desse texto. Pronto, 19, beleza? Duplo clique aqui, vou tirar aqui a formatação, preencher sem formatação. Vamos colocar isso aqui, tá no formato
de e-mail, então ele vem sublinhado e azul, mas a gente transforma isso só substituindo ali. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vê que temos texto com 19, 20, 17, beleza, mas esse é o total. Então vamos colocar, ó, inserir mais uma coluna e aí a gente vai colocar aqui, ó, um novo título para essa coluna. E a gente vai colocar o nome assim, ó, Caractere underline nome. Só isso. Beleza. Para a gente saber quantos caracteres que tem o nome. Ou seja, a gente vai aplicar direto. A gente poderia aplicar igual o 19. A gente já sabe que é menos 12. Ou então poderia clicar ali no M1. Mas vamos deixar assim. 19 menos 12. Pronto. Duplo clique. Preencher essa formatação. Pronto. Agora eu sei que o Alberto tem 7, que o Bernardo tem 8, que a Carla tem 5. O que eu vou fazer agora? Ó, igual esquerda, duplo clique nele. Qual que é o texto que eu quero fazer a transformação? Ou seja, pegar parte dele, né, do lado esquerdo. É o texto do e-mail, ok? Agora, a quantidade de caracteres é essa nova quantidade que a gente conseguiu descobrir que é através da combinação das fórmulas. Pronto. Para esse caso vai ser 7, para o de baixo vai ser 8 e pronto. Olha só, eu teria resolvido o meu problema. Preencher essa informação. A gente aprendeu na aula passada que a gente poderia ainda aplicar a função pri ponto maiúsculo para poder transformar isso aqui com a primeira letra em maiúsculo. Mas beleza, vamos deixar isso para o final, que a gente vai fazer isso aqui de forma direta. Como que a gente vai fazer isso de forma direta? Você poderia ter feito assim, ocultou aqui e bacaninha, seu resultado está pronto. Mas o que a gente vai fazer, ó, Ctrl Z, vamos excluir isso daqui, vamos apagar, vai dar um erro de referência, então vamos apagar e vamos começar do zero. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, agora nós vamos fazer direto, porque a gente já aprendeu na função procurar como fazer isso direto. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, igual esquerda. Pronto. Qual que é o texto? Não é esse o texto que eu quero pegar alguma coisa à esquerda dele? O que eu vou fazer? Agora, num caractere, eu vou substituir pela minha função, que é aquela do número de caracteres. Então, eu vou colocar pela função num ponto caractere. E aí, é o próprio texto, beleza? Concorda? A gente já identificou que é 12, tá? A quantidade que eu quero, a diferença, né? Então, eu poderia dizer que era menos 12. A gente sabe que essa função num caractere D2 vai dar o quê? 19. Mas a gente vai subtrair 12 para ter o 7 que a gente precisava ter, tá bom? Ou então eu posso vir aqui, já que a gente usou uma função para descobrir quanto tem, eu clico aqui no K1. Só que eu vou travar, porque quando eu arrastar para baixo, esse K1 tem que continuar sendo K1. Então, eu travo aqui, ó, coloco um cifrãozinho antes do 1 para que o 1 sempre seja 1, tá bom? Fecho o parênteses, Enter. Olha só, se eu desse um duplo clique, já teria aplicado toda a transformação que eu queria. Toda não. Ainda não apliquei o pri ponto maiúsculo. Como que eu faço? O pri ponto maiúsculo não é uma função parecida com a função num caractere, no sentido de que só tem o argumento texto. O texto para o qual eu quero aplicar uma transformação de modo a aparecer a letra A, nesse caso, né, ou a primeira letra em maiúsculo, é o texto do vendedor, ou seja, esse texto aqui, o resultado daquela função. Se é o resultado daquela função, a gente precisa colocar isso dentro desse parâmetro texto. Ou seja, como numa panela, pensa, você pega algo, coloca dentro da panela, ou seja, você tem panela em todos os lados, e você depois vem e fecha a panela para que todo o conteúdo esteja dentro dela. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, pri ponto maiúscula. Olha só, coloquei todo o conteúdo dentro da panela, dentro da fórmula. E o que eu faço? Eu venho fechando a tampinha aqui agora, que eu venho fechando o parêntese para poder encerrar a minha função. E pronto, olha lá. Alberto já tem a primeira letra maiúscula. Os de baixo não tem, porque eu ainda não dei duplo clique. E é o que eu vou fazer agora. Duplo clique, clico em preencher sem formatação. Ele não traz ali a linha espessa que tinha acima da palavra Alberto. Prontinho, acabamos de forma bem simples. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui no comentário se você já conhecia a função num ponto caractere.
Bem legal, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço.